Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Abra comigo em Provérbios, no capítulo de número 18, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 21. Nós vamos aprender nessa mensagem a lidar com essa situação um pouco mais. Já que nós estamos em um propósito, é muito importante nós pegarmos a pedagogia, o ensino da palavra de Deus e trazermos para a nossa vida e assim praticarmos aquilo que o Senhor ele requer de cada um de nós. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Assim que você encontrar, você vai ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E assim que você encontrar, digam glória a Deus. Encontraram? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Olha como é que é muito importante você ter esse esforço. Igual quando a pessoa, quando eu digo para você, quanto mais você reclama, mais você murmura, mais você ofende, você não está produzindo apenas para a sua vida palavras ou situações. Você está produzindo um mal que pode gerar a morte espiritual e às vezes até dependendo do que você fala, da maneira que você fala e com quem você fala, provoca até a morte física também. Já viu aquela pessoa que vira para você e fala: você sabe com quem que você está mexendo? Com quem que você está falando? Eu moro em tal lugar, meu irmão. Você está de brincadeira comigo? Dependendo com quem que você fala, a forma que você fala, até a morte física acontece. Mas aqui, esse texto traz uma riqueza tão grande. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí, na parte B, diz que o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, é algo bom. Se você souber usar bem a língua, as palavras que saem da boca, coisas grandiosas e maravilhosas vão acontecer. Amém? Então, quem aqui nessa noite crê que Deus vai derramar grandes bênçãos aqui? Diga glória a Deus. É mesmo? Você crê mesmo? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Abra a tua boca já para profetizar que esse culto vai ser uma bênção. Fala com Deus assim: Senhor, fala comigo. Meu Deus, fala ao meu coração, abra o meu entendimento. Peça para Deus, já comece a usar a tua boca, a tua língua para coisas boas. Amém? Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós estamos aqui na tua casa para ouvir a tua voz, para ouvir, meu Deus, a instrução da tua palavra. Então, meu Deus, te pedimos nessa hora, vem com teu Santo Espírito e comece, meu Deus, a ouvir o que está sendo dito pelos lábios dessa pessoa. Então, meu Pai eterno, que o Senhor tenha liberdade de falar aqui nesta igreja. Fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui, e que nós saiamos daqui, meu Pai, revestidos, abençoados, alimentados pela tua santa e gloriosa palavra. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste muita atenção nessa ministração, porque ela pode mudar a tua vida de uma maneira gloriosa. Amém? E nós estamos aqui hoje em um culto de avivamento.
E nós precisamos muito de um avivamento, porque a volta do Senhor ela está muito próxima. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A volta do Senhor está muito próxima, amados. A qualquer momento, a trombeta ela pode soar no céu e o arrebatamento da igreja pode começar. Nós temos que estar nos preparando para isso. Só que tem algumas pessoas que vão evidenciando avivamentos de uma análise, às vezes, um pouco rasa. Igual, por exemplo, tem pessoas que vão dizer que um avivamento, a visitação do Senhor numa congregação, ela se dá com a manifestação através de dons. E um dos que são mais citados como uma evidência da visitação de Deus na congregação seria o falar em línguas, quando a pessoa ela é tomada por um dom de inspiração e ela é inspirada por Deus, ela começa a falar coisas que Deus ele fala ao coração dela e ela não consegue conter isso. E muitos querem, às vezes, evidenciar um avivamento quando isso está acontecendo. Só que, amados, penso eu que uma grande evidência que Deus visitou o povo, visitou a igreja, não é somente no falar em línguas, mas é quando a pessoa consegue controlar a língua. Isso é uma evidência que Deus está visitando a congregação, que Deus está fazendo uma obra grandiosa na igreja, é quando a pessoa ela consegue controlar bem a língua para coisas boas, para coisas maravilhosas, para trazer ali o bálsamo da cura através do falar na vida das pessoas que estão ali ouvindo. E esse texto aqui de Provérbios 18, 21, ele vai dizer aqui, eu vou reler com você, que a morte e a vida estão no poder da língua. É como se Deus ele colocasse na nossa língua uma arma que pode ser usada para as coisas certas e também para as coisas erradas. E isso a gente pode ilustrar, por exemplo, com uma arma, um revólver. Nas mãos de um policial honesto, aquela arma ela pode gerar proteção, ela pode trazer paz para o determinado ambiente. Só que a mesma arma, do mesmo calibre, da mesma marca, na mão de um bandido, ela pode trazer resultados completamente diferentes. Ela pode trazer resultados malignos, pode trazer sequestro, pode trazer morte, pode trazer feridas. Quantas pessoas que você não conhece, que às vezes estão numa cadeira de roda porque foram feridas por um tiro que às vezes foi uma bala perdida, ou foram vítimas de um assalto. Então você vê que a mesma arma pode gerar resultados diferentes. Por isso que é preciso saber utilizar a arma. Mas a língua também ela é colocada na mesma categoria. Que se não soubermos usar a língua da maneira correta, ela pode trazer resultados completamente diferentes. Amém? Só que, amados, não é fácil você não reclamar, não murmurar. Igual nós entramos aqui num propósito, você que está aqui hoje, não deu para vir no domingo, lembrando a você que você já está nesse propósito, mesmo que você não veio no domingo, porque não é algo opcional. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, a palavra do Senhor ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Então a vontade de Deus é que nós não venhamos murmurar, não venhamos reclamar, não venhamos tratar mal as pessoas, não venhamos brigar com pessoas de maneiras, às vezes, sem nenhum motivo evidente.
Então, nós temos que ter essa vigilância, porque, primeiramente, é a vontade de Deus. Mas eu digo para você, não é fácil. Não é fácil você poder conseguir ter esse controle. Quem aqui, por exemplo, que está nesse culto aqui, de domingo para cá, já murmurou, já reclamou, já xingou alguém? Levanta a mão assim, seja franco consigo mesmo. Poxa, vocês também, hein? Não é fácil, não é verdade? E você na hora, garanto para você, que na hora que você xingou, você lembrou da pregação de domingo falando com você. Você tem que pegar e agradecer a Deus. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Mas é porque não é fácil, amados. Mas Tiago, aqui, olha, em Tiago capítulo 3, ele vai ilustrar isso muito bem, dessa dificuldade em conseguir se ter esse êxito em tentar domesticar a língua, tentar utilizá-la para o bem. Ele vai mostrar que não é fácil. E nesse texto nós vamos tirar algumas lições nas quais, se nós aprendermos, nós vamos conseguir viver uma vida mais tranquila e mais abençoada. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12, eu vou ler o texto todo e depois nós vamos fazer a exposição dessa passagem aqui, tá bom? Quem encontrou Tiago capítulo 3, versículo 1, diga glória a Deus. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Tiago, ele vai falar aqui para os irmãos algumas coisas muito interessantes. Diz aqui no versículo 1, olha o que o Tiago está dizendo aqui, ele começa dizendo, meus irmãos. Ele não está falando com ímpio, ele não está falando com uma pessoa descrente, ele não está falando com um desviado, ele não está falando com pessoas que não conhecem a Deus, ele está dizendo diretamente para o povo de Deus, ele está chamando eles de irmãos. É como se Tiago ele estivesse dizendo, igreja, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha o que ele está dizendo, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade que a pessoa tem. Quanto mais instrução ela recebe de Deus, mais responsabilidade de cumprir aquilo que ela recebeu, ela tem. Igual você que está aqui nessa congregação. Tem pessoas que
Para a honra e glória do Senhor, vem quarta, sexta e domingo na igreja. É uma bênção os cultos, sim ou não? Mas quanto mais nós recebemos, mais obrigação temos. Quanto mais instruídos na palavra de Deus nós somos, mais instrução, mais responsabilidade e rigor nós vamos receber também. Amém? Então diga para quem está do teu lado, ouça a palavra e pratique-a. Amém? Diz aqui no versículo de número 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que ele está dizendo. Todos nós temos defeitos. Todos nós tropeçamos. O pastor, os obreiros, os membros da igreja, os visitantes da igreja, os confederados de uma igreja, todos eles tropeçam porque todos nós temos muitos defeitos e ninguém dentro de uma igreja pode ficar se autoelogiando, porque senão ela começa a bater palma para si. Aquela pessoa ela fica demagoga demais. Ela começa a dizer, mas eu. Não existe. Todos nós tropeçamos. Ele coloca ele no mesmo patamar que os ouvintes que estão ali. E, amados, não tem nada pior do que uma pessoa ela ficar com esse sentimento que ela está imune. Porque se uma pessoa que disser para mim que não tropeça, eu vou dizer para ela que ela é um perfeito varão. Ela chegou na perfeição. Ela chegou no ápice. E nós não podemos perder essa humildade. Porque ele está dizendo aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Mas deixa eu te perguntar aqui, quem aqui não tropeça no falar? Hein? Vamos pensar só nesse ano. Você xingou alguém esse ano? Não estou falando hoje não, tá? Hoje talvez você não xingou ninguém. Mas você já xingou alguém esse ano? Você já brigou com alguém? Você já destratou alguém esse ano? Às vezes, você é mais ousado, até uma fake news você já espalhou esse ano? Hein? Então ele está dizendo que ninguém escapa desse crivo. Ninguém. Por mais dirigente que você seja, vai chegar um momento que você não consegue ocultar isso. Vai ser externado. E uma palavra, amados, mal colocada, mal falada, no momento inapropriado. Uma vez alguém disse que é como uma flecha que sai do arco. Depois que ela saiu, não tem como voltar, você correr atrás dela e pegar. Porque ela vai atingir um alvo e vai perfurar aquele alvo. E dependendo da flecha, a maneira que foi lançada, ela traz problemas, ela traz situações difíceis. E às vezes nós até falamos o seguinte, sai alguma coisa da nossa boca que fere, e geralmente as pessoas que estão próximas de nós. Que marido que nunca feriu a esposa com palavras? Que esposa que às vezes não feriu o marido com palavras? E às vezes nós dizemos assim, mas essa não foi a minha intenção. Só que quem foi alvo da palavra não é Deus, não tem o poder de sondar o coração para ver a intenção da pessoa. O único que sabe a verdadeira intenção é Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter essa disciplina, ter esse entendimento, para não colocarmos a nossa língua em funções que vão trazer problemas para todos nós. Amém? Então, aqui o Tiago ele vai, nessa carta prática, trazer algumas funções que a língua ela tem. Diz aqui que a língua ela tem a função de dirigir. Diz aqui no versículo 3, diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem aqui sabe andar a cavalo, levanta a mão. Não estou falando daquele pangaré, não. Andar a cavalo mesmo, hein? Você sabe? Hein? Você sabe mesmo?
dá aquela galopada, sabe mesmo? Glória a Deus. Mas pensa bem, olha o que o Tiago está dizendo. Que o cavalo, ele é um animal muito forte, muito robusto. Você vê que o cavalo é músculo puro. Você vê que o cavalo, dependendo dele, se não tiver um adestrador, a pessoa ela nem deve passar perto do cavalo. Eu andei de cavalo 2 vezes. A primeira, eu fiquei comigo. A segunda, eu caí, que eu lembro até hoje. Nunca mais. Se falar comigo, vamos no hotel fazenda andar a cavalo, eu falo, o quê? Tô fora. Mas por quê? Porque o cavalo, se ele não for adestrado, pela força que ele tem, ele causa muitos males. E como que uma pessoa ela consegue domar um cavalo? Você já viu alguém domando um cavalo? A pessoa pega ele pelo pescoço aqui e fala assim, deita aqui, cavalo. Ele vai te dar uma mordida, meu irmão, que vai arrancar pedaço de você. Imagina que a mordida, que ele trava os dentes e não sai mais. Eu sei como é que pega e doma um cavalo, pastor. A gente puxa ele pelo rabo, meu irmão, você vai levar um coice. Que você vai voar metros e metros. Como que se doma um cavalo? Você pega o cabresto e põe na boca dele. Você não precisa nem subir nele. Você amarra a boca dele. Quando você prende a boca do cavalo, você consegue dominar ele e domina o corpo todo dele. E sabe o que o cavalo, que é musculoso, ele começa a fazer? Servir para o seu bem. Ele te carrega. Se você tem um fardo pesado, o cavalo te ajuda a carregar. Mas por quê? Porque você conseguiu domar ele. E é isso que Tiago está dizendo. Que se nós conseguirmos domar a nossa língua, controlar ela vai ser usada para o nosso bem, vai ser usada para o nosso favor. Nós conseguiremos usar a nossa língua para abençoar as pessoas, para abençoar a nossa família. E é por isso, meus irmãos, que eu digo para você hoje aqui, nós precisamos praticar isso. Porque eu garanto para você, ainda que você outrora fosse uma pessoa descontrolada, da sua boca saísse tanta fúria, hoje Deus ele vai te dar esse controle para que da sua boca saia palavras tão abençoadas que a bênção de Deus ela virá sobre a tua vida. Amém! Louvado seja Deus! Então, ele vai usar aqui no versículo de número 4 um outro exemplo. Olha, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha só o que ele está dizendo. Pensa num transatlântico. Você que viajou nas férias aí num cruzeiro. É igual aquele navio que você foi, ou que você vai no final do ano, não sei. Aquele navio grande, gigante, que tem aquele convés tão bonito. Só que aquele navio grande e gigante, ele é conduzido por uma peça pequenininha que fica na mão ali do capitão do navio ou do timoneiro. E o que essa peça ela faz? Ela faz com que o navio evite entrar em choque com alguma coisa. Ele observa e está vendo o iceberg lá na frente. Aí o que o timoneiro faz? Vamos nos desviar para o lado de cá. Ele vai se desviando e evitou o choque. Aí ele vê um outro obstáculo ali, tem um rochedo. Ele vê e fala, olha, tem um rochedo aqui. Ele vai se desviando. Evitou o choque. O que Tiago está querendo dizer? Que se nós conseguimos controlar a língua, nós vamos evitar muito choque, amado. Muito choque. Se a gente conseguir controlar e ver o iceberg lá na frente, o problema lá na frente, você consegue controlar o impacto. É igual, por exemplo, voltando a usar os casais ou a família como exemplo, ou colegas de trabalho. Às vezes você está trabalhando ali, aí a pessoa ela chega e não cumprimenta ninguém. Aí você já fala, fulano hoje está
Azedo. O gerente hoje está azedo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai com o navio em cima dele e chocar com ele? Não, meu irmão. Pega o leme, se desvia, evita o choque. Às vezes a pessoa está ali falando. Você não precisa. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Olha, que a língua ela pode nos dirigir e nos conduzir em coisas boas. Nos dirigir para coisas maravilhosas. E eu creio nisso, amados. Eu creio que se nós conseguirmos evitar os choques, poxa, quanta coisa boa você não vai colher na sua vida, hein? Já pensou? Se você conseguisse evitar tanta confusão, você viu ali, ó, que a mulher está naquele período, é tempo de choque, amado. Tudo vai dar choque, então você tem que se controlar. Tem que saber ter essa leitura, ver o iceberg lá na frente. Você vê ali que o marido teve ali aquele dia difícil, está na hora de ter essa sensibilidade, de ser o timoneiro que vai controlar a vida. Amém? Porque o homem e a mulher é diferente. A mulher quer falar muito, o homem quer ouvir pouco. Vai ter período que a mulher, quando ela vê o iceberg lá na frente, fala assim, poxa, hoje eu que estou querendo falar, nem vou falar tanto não, que ele não quer ouvir. E da mesma forma, o homem, quando ele vê que a mulher está lá na frente, fala, hoje eu vou ter que ouvir, porque ela quer falar. Isso evita choque. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então diga para quem está do teu lado, vamos dirigir a nossa língua. Amém? Mas aí, Tiago, ele vai dizer aqui no versículo 5, olha, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ele está dizendo, a língua dirige, a língua abençoa, que maravilha. Só que parece que ele vai mudar. E ele vai dizer aqui que a língua ela também tem a função de destruir. Diz aqui, olha, na parte B, versículo 5, a parte B, diz assim, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Imundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, ou toda a vida do ser humano, como também é posta ela mesma em chamas. A língua é fogo que destrói. Você já percebeu que uma guimba de cigarro jogada numa beira de uma estrada, ela pode botar fogo numa selva inteira. Mais uma vez eu repito para você, uma palavra mal colocada pode trazer consequências inimagináveis. Um xingo que você der fora de tempo pode desencadear numa agressão física. A gente vê hoje em dia pessoas morrendo por causa de um xingamento, amado. Eu teve uma vez que eu estava vindo para a igreja, e aí de repente veio um carro que estava acelerado, só que o sinal fechou, e de repente chegou um motoqueiro do lado e tirou um revólver para fora e falou assim, fala o que você falou, repete aí. Repete o que você disse para mim. Eu, naquela hora, ali dentro do carro, intercedeu. Eu falei, meu Deus, por favor, pelo amor que o Senhor tem, entra em ação, Pai. E aí o cara do carro ficou calado. Mas por causa de um xingamento, quase que acontece um homicídio, que ia ser ruim para a família de quem morre e para a família de quem mata. Porque parecia que os dois eram trabalhadores. Os dois não eram bandidos. Mas para você ver como que uma palavra mal colocada traz consequências terríveis para a vida de outras pessoas. Uma palavra mal dada, mal falada, poxa, faz tanto mal, amados. É como um fogo que desencandeia na vida de uma pessoa. Igual assim, a gente percebe que a mulher ela chora mais. E a mulher chora mais porque quando você fala com ela um pouco mais firme, ou fala alguma coisa que não cabia falar.
Olha só, você falou uma coisa pequena, mas de repente acendeu um fogo, como se estivesse queimando e destruindo uma selva. É uma palavra maldada em um dia, gera uma separação. Uma palavra maldada faz com que a pessoa, sabe o que ela faz? Ela brigue na rua, no banco, na igreja. Faz com que a pessoa ela peça conta do serviço. E aí? Então tem que ser um mal que é terrível. A língua ela tem poder para destruir. E ela não destrói somente pessoas em volta. Quantas pessoas que a gente não vê, amados, que levantam calúnias contra as outras, inventam fofocas contra as outras e acabam destruindo umas às outras. Só que a língua é tão terrível que diz aqui no versículo de número 6, a parte C, diz assim, olha, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A pessoa que não consegue controlar a língua, ela consegue destruir pessoas, mas ela destrói ela mesma. Ela vai tomando prejuízo, ela vai se dando mal. A pessoa que é muito aflorada, muito explosiva, ela tem que se conter. Ela tem que tentar ser um pouco mais equilibrada. Porque senão ela acaba fazendo mal para as pessoas, mas pior, ela acaba fazendo mal para ela mesma. Ela vai se estressando facilmente. Você conhece alguém assim? Ô pastor, eu acho que sou eu. Eu acho que essa pessoa sou eu. Tem que ter cuidado. Tem que tentar ter equilíbrio. Pastor, mas eu vou tentar. Tenta mesmo. Em nome de Jesus. Porque se você tentar, você vai conseguir. Deus ele não quer que você seja essa pessoa amargurada da vida, não. Essa pessoa entristecida da vida, não. Deus ele quer que você use a tua boca para jubilar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. É para isso que ele nos fez. Amém? Louvado seja Deus. Treina isso aí, ó. Diga para quem está do teu lado, você é uma bênção. Amém? Agora vira para o outro lado e diga, você é uma bênção. Vira para trás e diga, você é uma bênção. Amém? Está treinando aí? Treinou? Treinou? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora estende a mão para mim e diga, pastor, você é uma bênção. Oh, obrigado, obrigado. Vocês não sabem como eu fico feliz. Versículo 7. Olha o que ele vai dizer. Olha como a língua é perigosa. Diz aqui, ó. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Tiago está dizendo aqui, ó, o homem consegue domar qualquer animal. O homem ele consegue domar animais aquáticos. Você vai vendo ali, ó, tem golfinho que pula no arco. Tem a baleia que pula na mão do tratador e pega o peixe certinho, sem engolir o tratador. Ela tem um limite. Os pássaros são domados. O falcoeiro tem um falcão aqui no braço e ele tira ali a venda dos seus olhos, ele voa, vai lá, busca a presa e volta para o braço. O pombo-correio, ele leva a mensagem e volta para aquele que o domou. Você vê o homem domando leão, o rei da selva. Você vê o homem domando rinoceronte. Eu já vi até elefante ser domado, amado. Você vai aí, ó, você lembra do circo? Eu já vi o elefante sentado numa cadeira. Sentado numa cadeirinha, um elefante gigante, que se pegar a pata dele, ele mata o domador. Mas o domador ele vai ali conduzindo e o elefante vai e se senta. Mas o homem ele consegue domar tudo isso. Mas diz aqui, ó, no versículo de número 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ó, a língua é terrível. É difícil. O homem ele consegue domar um elefante, mas a língua dele, ele não consegue. E você vê que é tão verdade o que Tiago ele fala, que quem consegue dominar a língua consegue domar o corpo. A pessoa que vai falar uma coisa, ela trava.
e não fala, o corpo de repente volta para o seu devido lugar. Mas a pessoa que não consegue domar a língua, a palavra ela vai, o soco vai junto. A palavra vai, o chute vai junto. É verdade ou não é, igreja? Porque a língua, ela domina o corpo. Amém? As ações, as reações, elas estão todas ali contidas. O pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário, ele disse que o animal mais peçonhento, mais perigoso, ele está escondido atrás da jaula dos dentes. É a língua. É ele que, a pessoa que não consegue domar a língua, e ele vai mudar do fogo que destrói para o veneno que mata. Ele diz aqui, no versículo de número 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E, amados, o veneno da língua, ele é pior do que o veneno da serpente. Digo, o veneno da língua é pior do que o veneno da serpente. Mas sabe por quê? É pelo seguinte, o veneno da serpente quem colocou foi Deus. É remédio. Mas o veneno da língua quem colocou foi o demônio. Só traz o mal. A língua venenosa, ela é maligna. A pessoa que tem uma língua venenosa é terrível. Então tem que se ter muito cuidado, porque a língua ela tem o poder de destruir pessoas e destruir a si mesmo. Você está entendendo por que Deus está mandando a gente ter um propósito de maneirar na murmuração, na reclamação? Amados, ele diz aqui no versículo de número 9, que a língua é inconsistente. Olha o que ela diz. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só, o que nós fizemos aqui agorinha mesmo? Cantamos louvores, não é? Você estava cantando aqui... As minhas mãos eu quero. Mas você não estava cantando desse jeito, não, que eu estava lá em cima ouvindo. Você estava cantando com empolgação. Você estava, as minhas mãos. E em louvor? Glória a Deus. Nós acabamos de louvar a Deus, de orar a Deus, de falar que Deus é maravilhoso. Mas aí a gente acaba o culto aqui. A gente vai orar, vai buscar um pouco de revestimento. Mas sem você perceber, de repente você entra no carro, você entra no Uber, você está indo embora a pé. Aí você começa a falar mal do irmão. Começa a falar mal das pessoas. Começa a falar mal de quem estava no culto, de quem não estava, de quem você viu, do candidato. Você começa a falar mal daqueles que são feitos imagem e semelhança de Deus. Será que Deus se agrada? Será que Deus ele fica feliz? Ele diz que é inconsistente. Com a mesma boca nós acabamos de louvar a Deus, saímos do culto. Entramos dentro do carro. Reclamando, xingando, brigando. Meus irmãos, em nome de Jesus, as coisas têm que mudar. A gente tem que aprender a ser mais grato a Deus. Porque se nós formos mais gratos a Deus, nós não vamos perder tempo murmurando e reclamando. Poxa, às vezes você está num trânsito, você está dirigindo, você está sentado dentro do carro ouvindo música e está reclamando. Mas não, o trânsito está ruim demais, está terrível, e não sei o quê. Que é isso, amados? Você está sentado, tem gente em pé dentro do ônibus, com 40 pessoas do lado dela, ali, ouvindo aquela caixinha do funk lá dentro do ônibus. Está vendo?
Tem gente pior e tá, sabe, às vezes, como? Agradecendo a Deus. Nós temos que rever conceitos. Nós temos que rever. Então, ele está dizendo aqui, poxa, a gente acaba de sair do culto e quando entra dentro do carro, você fala, você viu a irmã? Aquela irmã não está vigiando, não. É mesmo, é. E não domina. Acabou de dizer, as minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. E entramos nesse, aí somos dominados pela língua. Em nome de Jesus, amado, nós precisamos buscar equilíbrio, sair dessa inconsistência. E às vezes isso, o pior, acontece sem a gente perceber. Quando você vê, você já está falando mal. Quando você vê, você já está brigando, você já está xingando, você já está caluniando, você já está falando coisas que não deve. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diz aqui, ó, que ele vai dizer no versículo 10, a parte B, ele vai dizer assim, olha, de uma boca, versículo 10, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Está dizendo, cristão, essas coisas não são boas que sejam assim. Você tem que vigiar, você tem que ter vigilância, você tem que ter esse domínio. Porque senão você, a mesma hora, você olha para Deus, abençoa a Deus. Deus não precisa ser abençoado, amados. É Deus quem abençoa. Com a nossa boca nós abençoamos a Deus e amaldiçoamos as pessoas à nossa volta. Temos que ter vigilância para a mãe não amaldiçoar o filho, para não dizer palavras que vão ficar ali arraigadas, porque uma das coisas que eu mais ouço são pessoas que têm a autoestima baixa, porque pessoas de dentro do convívio dela disseram coisas que machucaram. Nós não podemos ser esse agente de maldição, não, mas nós temos boca, nós temos língua. Se nós tivermos Deus no nosso coração, da nossa boca sairá aquilo que viverão para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos prestar atenção. E aí ele vai dizer aqui, ó, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Está indo embora. Você não está mais estressado. Você nasceu de novo. Tá? Tenha isso em você. Isso não é bom que aconteça. Poxa, você saiu desse culto agora levando a bênção de Deus. Não perde ela na estrada. Não perde ela na sacada da varanda. Não perde ela numa mensagem de telefone. Amém, igreja? Versículo de número 11, ele vai dizer aqui, versículo de número 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? A mesma fonte que você bebeu uma água limpinha, de repente você fala, poxa, mas que água suja é essa? Pelo amor de Deus, amados, não sejamos nós essa fonte. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus, um rio de água viva fluirá do nosso interior, mas não é essa inconsistência que Jesus ele disse, não. Ele fala do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? E aí no versículo 12, aqui para a gente concluir, ele vai dizer assim, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Ele vai citar duas árvores aqui. A figueira e a videira. A figueira produz o quê? E a videira? A videira. A videira. A videira é uva, poxa. Amém? A videira produz uva e a figueira produz figo. Quem gosta de uva, levanta a mão aqui. É bom, não é? É bom, né? Aquela uvinha docinha, né? Maravilhosa, até que aquela uva verde, azedinha, tem gente que gosta. E o figo também, quando está docinho, a pessoa, poxa, um figo em calda, nossa, que maravilha. Tem os adeptos aí, é uma bênção. O que Tiago está querendo dizer aqui, amados?
que essas árvores, elas foram criadas com um propósito. A figueira dá figo e a videira dá uva. Elas não podem dar outra coisa. Ela não pode dar azeitona ou a videira começar a dar figo. Não, isso é inconsistente com a criação dela. O que ele está dizendo aqui? Que você e eu fomos criados com um propósito, que é adorar a Deus, que é servir a Deus. O cristão, ele foi escolhido com um propósito de viver para a glória do Senhor. Nós não podemos começar a dar algo que não é o nosso propósito. Amém? Em nome de Jesus. Nós não podemos, amados. Você tem que hoje olhar para a sua vida e falar: eu não aceito ser essa pessoa esquizofrênica, não. Que uma hora eu estou desse jeito, outra hora não. Eu fui criado, eu fui gerado no coração de Deus com um propósito claro, que é adorar, bendizer, exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Então, nós precisamos disso, e eu digo nós, amados, porque todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação, na mesma condição, mas como que nós conseguimos melhorar? Porque dá para melhorar, fala a verdade, sim ou não? Ô pastor, estou ouvindo isso aqui, eu estou pensando, eu posso melhorar um pouco. Eu aprendi que eu tenho que evitar os choques, eu aprendi que eu consigo, domar. Se eu conseguir domar a minha língua, eu não vou falar coisas pesadas, eu não vou derrubar pessoas, não. Então, eu posso melhorar também. Mas como que nós conseguimos melhorar? Eu citei algumas coisas aqui que pode ajudar. Não a domar, porque se a Bíblia diz que domar a língua é impossível, eu não vou ser o inventor da roda que vai dizer, você pode domar a língua. Não, não dá. Mas a gente pode melhorar. A gente pode diluir o veneno que vai saindo. Se você diluir o veneno, ele não tem poder letal. Ele pode até fazer o mal, mas ele não mata ninguém. Como que nós conseguimos diluir, melhorar isso? Primeiramente, adore mais a Deus. Agradeça mais a Deus. Amados, faça o exercício de agradecimento. Quem muito agradece não tem tempo de murmurar. Se no tempo que você vai gastar ali dizendo, eu sabia que não podia confiar, eu sabia que não ia dar certo, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele, porque aquela é a vontade de Deus naquele momento para nós. E se nós agradecermos a Ele no momento da tribulação, nós iremos glorificar na hora da bênção também. É nessa hora que Deus ele vê quem é quem. É nessa hora que Deus ele experimenta a gente. Porque quando nós agradecemos a Deus nos momentos das tribulações, das dificuldades, das doenças, das afrontas, Deus ele fala, esse aqui eu posso abençoar. Porque na hora que eu abençoar, ele não vai bater no peito e dizer, sou eu, não. Ele vai dizer, foi aquele que me sustentou, é aquele que eu adoro, aquele que eu bendigo. Ele é poderoso e fiel para cumprir. Ele é o meu Deus. Amém? Então diga para quem está do teu lado, agradeça mais e murmure menos. Vai mudar, viu? Essa história na tua vida vai mudar. Essa fase vai passar. Essa situação vai ter uma mudança que você vai se surpreender em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, amados, que pode ajudar a melhorar esse domínio. Nunca, amados, responda uma pessoa que está gritando no mesmo tom que ela. Nunca. Olha só o que diz em Tiago mesmo, no capítulo 1, no versículo 19. Diz assim, Tiago 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é bateu, levou, não. E ele fala com os irmãos em Cristo. Todo homem, ele está dizendo todos, não alguns. Todo homem, toda mulher, todo servo de Deus, seja pronto para ouvir. Eu quero falar com você, pois não? Que não sei o que eu não gostei do que você fez comigo. Você passou outro dia ali perto de mim e nem me viu. Eu quase tropeçou em cima de mim. Eu não gosto de ser ignorado, não. A pessoa está ouvindo. A vontade de falar, ela vai começar a querer sair, né? Você vai começar a estufar o peito, mas não é que você é forte ou não, é que está querendo sair algumas coisas que estão ficando engasgadas aqui. E aí, quando sai, você permite que sai, não sai só o que você quer dizer, não. Até que estava entalado lá atrás. Fala, mas eu lembro daquele dia, eu lembro também do Natal, eu lembro do Ano Novo, eu lembro da escola, eu lembro da briga da infância. Aí começa, sabe? Aqui está dizendo, todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Se a pessoa está gritando, não fala, não, pelo amor de Deus. Mantenha calma. Mantenha calma. Tardio, porque senão você vai falar uma coisa que você não gostaria de falar num tom que você não precisaria falar. É melhor, às vezes, você dar uma respirada, baixar um pouco a cabeça, e depois você vai e fala. Tardio em irar-se. Igual eu falo com as pessoas assim, quando você vai educar o seu filho, seja assim. Eduque-o na hora certa. Mas não eduque um filho quando você está irado, que você pode matar ele. Você pode acabar com ele. Tem que saber a hora certa, senão você acaba indo preso. Por isso que ele diz aqui, tardio em irar-se. Educação tem que ser na hora. Aconteceu, pum, na hora. Mas se você, por exemplo, não tiver controle, e a ira, o Senhor ele diz assim que a ira tem que ser dele, porque ele sabe irar-se. Nós não sabemos, não. A mulher que ira com o marido, ela pega as coisas delas, põe dentro do carro e vai embora. O marido, a mesma coisa. A pessoa que ira na hora, ela pode estar 50 anos na empresa que ela pede conta. Ela fala, quer saber, eu vou embora desse lugar. Nunca gostei de trabalhar aqui mesmo, perdi, foi minha vida aqui dentro. E sai xingando coisas que não devia. Amém? Ô pastor, entendi. Outra coisa, quer controlar um pouco? Seja simples. Conselho do Senhor Jesus, Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna. Se você não consegue ter controle, melhor coisa é sim e não. Sim e não. Porque você fala, mais, menos, vai sair um embalo que você não consegue, às vezes, conter. Então, amados, e por último, pastor, mas é muito difícil, isso para mim é impossível. É impossível mesmo. Por isso que a gente tem que invocar o varão perfeito. Por isso que ele diz aqui, se você refreia a língua, você é um varão perfeito. Mas nós não conseguimos. Quem é o varão perfeito? Jesus. Na boca dele não tinha dolo, não tinha mentira, não tinha engano, não tinha inveja, não tinha impureza, não tinha absolutamente todas as palavras que saíram da boca de Jesus. Você pode escrever e praticar que foram para edificação. Então, por que eu tenho que invocar Jesus, pastor? Porque ele te ajudará. Invoque o Espírito Santo. Pastor, eu não consigo lidar com essa situação. O Espírito Santo te ajudará nas vossas fraquezas e te ensinará, não só como convém pedir ao Pai, mas como tratar as pessoas à tua volta. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja se coloque de pé. Amados irmãos, como diz Tiago, meus irmãos, feche os seus olhos por um minutinho.
Eu gostaria que você pensasse um pouco. Quando nós fomos chamados para sermos cristãos, nós temos um compromisso com a verdade. Porque a marca do cristão não é o quanto ele conhece sobre Jesus, mas a marca do cristão é o quanto ele se parece com Jesus. Isso marca o cristão. Claro que nós temos que ter o compromisso com a verdade. Às vezes a verdade ela dói. A verdade aos ouvidos do pecador é terrível. E às vezes nós, pelo compromisso com a verdade, muitas pessoas às vezes não vão compreender. Então nós precisamos, amados, ser fonte de inspiração para as pessoas à nossa volta. Quem pode fazer isso em nós? Somente Jesus. Jesus, ele é o reconciliador. A Bíblia ela diz que nós éramos inimigos de Deus. E por Jesus, ele nos fez amigos de Deus. Será que não está na hora da gente começar a construir pontes onde um dia teve abismo na vida, não? Ah, pastor, mas fulano não merece. Meu irmão, se você se converteu de verdade, nem xingar você não sabe direito. Nem xingar. Porque as palavras que você fala, elas saem como uma flecha, atingem pessoas, ferem as pessoas, e depois você pega a mesma flecha e finca em você mesmo. Porque você reconhece que não devia se exceder às vezes. Por isso que em nome de Jesus, que essa mensagem ela venha trazer uma reflexão para você, para mim, para todos nós. Como que as pessoas elas saem depois que conversam conosco? Felizes, abençoadas, como quem se deleitou numa fonte de água doce? Ou elas saem amarguradas, entristecidas, chateadas? E tudo tem hora, amados. Tem hora que a gente precisa ser duro mesmo. Tem hora que a gente precisa ser enérgico, rígido. Mas tem hora que nós precisamos ser doces, como uma uva colhida numa videira. Ou um figo colhido numa figueira bem adocicado. Quem você tem sido hoje? Pastor, eu preciso mudar, eu preciso disso. Eu preciso porque eu não quero ser mais estressado do jeito que eu era, não. Sou uma pessoa que, sinceramente, eu mesmo me reconheço, eu sou ignorante, sim, eu preciso mudar isso. Mas você precisa mesmo, amados. Tiago está dizendo, não é bom, irmãos, que sejam assim as coisas. Não é conveniente que seja desse jeito. Porque na hora, amados, que nós saímos da igreja, as pessoas não vão embora conosco, mas Deus vai. Ele ouve. Ele sabe. E a Bíblia diz que de cada palavra frívola que o homem proferir, ele prestará conta dela. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Nós talvez não vamos conseguir domar esse animal selvagem que é a língua.
mas nós podemos limitá-lo, controlá-lo. Nós temos que tentar. E é somente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pedindo ajuda para Ele, porque se para nós é impossível, para Ele não é. Para Jesus não é. Então, eu quero fazer essa oração por você. Porque se Tiago ele disse que todos nós precisamos, então não é simplesmente para uma pessoa, é para todos. Então feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Você quer desabafar hoje? Ô pastor, eu estou com um monte de coisa presa dentro de mim. Eu preciso falar com alguém. Jesus está te ouvindo. Lance sobre eles as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se você hoje, agora, nesse momento, está com algo preso dentro do teu coração, que está te incomodando, fale agora, mas fale com Deus. Fale das suas tristezas, das suas dores, das suas dificuldades, das suas inconsistências. Pastor, eu posso me ajoelhar? Pode. Se você se sente essa necessidade de estar falando com Deus um pouco mais reverenciável, faça isso. Se você não está aguentando, se você está a ponto de explodir, a ponto de perder a razão, a ponto de perder a linha, meu irmão, fala hoje com Deus. Peça para Deus hoje: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, meu Senhor. Me ajuda, meu Deus. Porque eu não consigo dominar a minha língua, mas o Senhor consegue. E eu não estou dizendo que você é um fofoqueiro, não, meu irmão. Porque às vezes você fala palavras depreciando a si mesmo, falando mal de você mesmo. Porque a língua, ela não lança somente as pessoas, não, ela lança ela mesma no fogo. Talvez você tenha uma autoestima baixa, e as palavras que saem da tua boca, elas só falam mal de si mesmo. Ah, eu sou um bobo, eu sou um otário mesmo, eu sou um trouxa. Não! Meus irmãos, pelo amor de Deus, você não pode ser seu próprio inimigo, não. Ainda que as pessoas elas tenham dito coisas a teu respeito, você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus ele quer que você seja. Orabás, irialás. Em nome de Jesus. Então, se você tem aí dentro algo que está fervilhando, você talvez está como uma bomba relógio. Quer desabafar? Fala com Deus. Porque se você falar tudo que você está pensando com a pessoa que você quer dizer, você vai feri-la, você vai magoá-la, você vai chateá-la. Mas sabe o que eles vão dizer? Ah, não é servo de Deus, não é, diz que é cristão, porque não se parece nada com Cristo. Porque não se parece nada com Jesus. Então, fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor nesse momento. Bem suave, viu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Fale com Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Peça para Deus hoje: Senhor, me ajuda. E o poder do Altíssimo te envolverá. Eu não fui gerado para isso, não. Tua alma viverá. Eu não fui gerado Teu Espírito para destruição, não, Pai. E no teu corpo eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, Jesus. Fale com Deus. Talvez você está passando dificuldade para não murmurar, não reclamar.
viverá. Peça para Deus hoje. Teu Espírito Porque uma evidência da visitação de Deus na congregação é quando nós conseguimos, amados, ter domínio próprio, ter domínio das nossas ações. Em nome de Jesus. Eu sei que você ama a sua família, eu sei que você ama de alegria os irmãos. E não tem nada melhor do que se examinar. Santo, peça para Deus isso. Peça para o Espírito Santo de Deus Ele fazer uma obra linda na tua vida. Restaurar. Porque é assim que você conseguir entender isso, os antidepressivos vão embora, os calmantes vão indo embora, o sono vem, porque o sono é a gratidão de Deus. É a gratidão. É a gratidão ao Senhor. Oh, Senhor, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a falar aquilo que é bom para a edificação, nos ensina a filtrar, ó Deus, nos ensina a filtrar aquilo que é do Senhor. Enche os nossos corações. Louvado seja Deus. Descerá. Ergue as suas mãos ao céu. O Espírito Ergue as suas mãos ao céu. O socorro ele venha do alto. Se você já falou o que tinha para falar com Deus, agora vai glorificando a Deus. Vai abrindo a tua boca e vai agradecendo a Deus por essa palavra. Vai agradecendo a Deus por esse momento de comunhão. Vai agradecendo a Deus pelo dia cansativo que você teve. Mas foi um dia tão bom, foi um dia tão maravilhoso que você venceu, meu irmão. Você venceu, minha irmã. Vai agradecendo, vai abrindo a tua boca. Vai abrindo a tua boca por tudo que você tem vivido. Vai agradecendo, vai glorificando. Vai glorificando. Vai glorificando, porque é para isso, é para a glória de Deus, é para cantar no coral celestial que Deus ele te criou, que Deus ele te gerou. Adore a Deus, adore a Deus no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio das lutas, das tribulações, que as respostas virão. Oh, glória a Deus! Espírito Santo, abra a tua boca, vai abrindo a tua boca. Deixa a tua língua sair agora palavras boas, palavras que glorificam a Deus. Vai glorificando, porque Deus ele pode tomar a tua boca agora. Ele pode tomar a tua vida. Oh, Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Peça para Ele vir sobre a tua vida. Peça para Deus, Senhor, me reveste, me alimenta, me sacia. Oh, glória! Glória a Deus! Do Espírito. Glória a Deus! Não enxergue mais problemas na tua frente. Você consegue se desviar deles hoje. Vai glorificando. Vai exaltando a Deus. Vai exaltando aquele que te amou primeiro. Você tem motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos para exaltar a Deus. Então glorifique. Do Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela comunhão dos santos.
Obrigado, Deus, pela força. Agradeça a Deus, agradeça a Ele com os teus lábios. Agradeça a Ele. Dias melhores virão para a vida daquele que sempre agradece. Oh, Senhor, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, Senhor, que te honra com os lábios, com agradecimento. Em nome de Jesus, encha, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Receba paz sobre a tua vida. Receba alegria sobre a tua vida. Receba nessa noite o amor de Deus sobre você. Ele te ama, Ele é Senhor. Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, sopra aqui, sopra neste lugar, sopra aqui, sopra em nós, oh, aleluia, sopra aqui em nós, coração, oh, vento, vem sobre nós, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, vem enchendo de gratidão esse coração. Jesus, Ele te ama. Sopra neste lugar e enche os nossos igreja. Coração. Peça com as mãos erguidas ao céu. Diga, vento do Espírito. Diga, vento do Espírito. Vento. O Espírito Santo de Deus está soprando neste lugar. Está trazendo vida. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo vida. Porque aquele que vem, o utiliza, come do seu fruto. Ele está soprando vida, Ele está soprando alegria, Ele está soprando paz, Ele está trazendo de volta a esperança. Espírito, aleluia. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Diga obrigado, Jesus. Diga bem alto, obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas em agradecimento ao Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao desejado das nações, ao amado da nossa alma, a Jesus. Aleluia.